Oi gente, eu sou a Ana e hoje no canal Lagosta eu vou falar sobre o clássico Fahrenheit 451, como foi escrito pelo Ray Bradbury, foi publicado em 1953 e esse vídeo vai ter mais ou menos duas partes. Na primeira parte eu vou falar só sobre a história do livro e na segunda parte eu vou falar sobre o autor, porque nessa edição da Biblioteca Azul tem dois textos do autor no final do livro e um deles mudou bastante a minha visão sobre a história do livro, então eu vou tentar falar sobre a história sem incluir essa parte, e na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre o porquê do meu receio com o autor. E quando eu comecei a ler, o início foi realmente muito lento, e a escrita dele é um pouco confusa, não é uma narração comum, assim. Mas depois de um tempo eu fui começando a gostar disso, e foi bem diferente do que eu pensava. Eu não gosto de distopias, eu não tenho interesse em distopias. Eu nunca tinha lido uma, mas eu tinha ele aqui em casa, não é meu, peguei emprestado. Ele é fininho, então eu decidi testar para conhecer um novo gênero, afinal o objetivo é se desafiar. E foi uma experiência bem diferente do que eu pensava. Eu gostei da história enquanto eu estava lendo, tirando a parte do receio com o autor que eu vou falar depois. O que eu pensava de distopias, por exemplo, em 1984, que é acho que é mais conhecida, que tem o tal do Big Brother, essa vigilância constante. Eu imaginava que todas, não sei ainda se todas são, porque essa é a única que eu li, mas eu imaginava a distopia mas, não tão centrada na pessoa, não tão pessoal. E nesse livro é muito centrado na pessoa, no indivíduo, no caso, a pessoa que está contando a história. Não trabalha tanto com o todo e sim de jeito bem pessoal com cada indivíduo, que é uma coisa que eu gosto bastante, crítica social centrada observando uma pessoa só. Então, em Fahrenheit 451 a gente acompanha a vida do Montag. Ele é um bombeiro, nessa época onde bombeiros botam fogo nas coisas e não apagam o fogo, porque no livro todas as casas têm revestimento anti-fogo, então elas não pegam fogo sozinhas, por isso os bombeiros servem só para botar fogo nas coisas. Em geral, eles são chamados para botar fogo em livros proibidos. E não são todos os livros que são proibidos ou a existência de livros que é proibida. Isso é uma coisa interessante, que eu achava que era assim, mas na verdade tem uma lista gigantesca de livros proibidos, então seria praticamente qualquer livro. Mas o livro em si, livro físico, eles têm até sobre a suposta história dos bombeiros, então não é sobre o livro em si sobre essa lista gigantesca de livros que são proibidos. A gente acompanha o Montag. No começo do livro ele está voltando para casa depois do dia de trabalho e eventualmente ele acaba encontrando uma menina chamada Clarice, ela tem 16, 17 anos e ela é bem diferente das outras pessoas. Ela questiona as coisas, ela pergunta sobre como as coisas eram antes, que eles não se questionavam, no livro eles não se questionam absolutamente nada. O que eu achei interessante do livro é que ele é mais que só queimar livros, acabar com conhecimento, digamos assim. As relações interpessoais são a parte que mais me incomodou nesse livro. As pessoas simplesmente não se importam umas com as outras. O que eu acredito que seja em outras utopias tem sempre essa vigilância constante, um denunciando o outro. Até como, por exemplo, a Revolução Cultural na China, naquele início. Então todo mundo se denunciava, ficava olhando o que o outro está fazendo. Enquanto em Fahrenheit 451 as pessoas simplesmente não se importam uns com os outros. Então, gente, só agora que eu descobri que não estava gravando desde a metade, eu achei que já tinha terminado o vídeo, então vou tentar continuar da onde eu parei, da onde o vídeo parou. Então, continuando, eu acho que eu estava falando que eu não gosto de ficção científica e sobre a tecnologia futurista, mas aqui não tem tanta tecnologia falsa e exagerada, fantasiosa como geralmente tem. E foi uma coisa que eu gostei bastante. Por exemplo, eles têm a coisa parecida com um fone Bluetooth que a gente tem hoje em dia, que é uma concha que eles colocam na orelha. Tem também umas telas, se fosse a parede toda. Então, como se eles estivessem em uma sala com outras pessoas. E, inclusive, mas isso é mais usado em propósito da história mesmo. Por exemplo, a Mildred, que é a esposa do Montag, ela ama essas telas, ela ama essa família, que eles realmente chamam de família, que são as pessoas que estão nessa tela. E é tão bizarro porque ela nem sequer sabe o que aconteceu, ela nem acontece, não tem nenhum conteúdo. Tem momentos que ela virou pra ele e fala, nossa, você nem sabe o que aconteceu ontem, foi muito legal. E ele pergunta o que aconteceu e ela não sabe explicar. Ele simplesmente, para manter todas as pessoas ocupadas,
porque essa suposta felicidade que eles mantêm todo mundo é ignorar e todos os possíveis questionamentos da vida que essa condição como ser humano a gente faz, e afastar tudo que pode ser considerado ruim da pessoa. Então ela nunca lida com nada que pode ser problemático. Por exemplo, quando alguém morre, essa pessoa é tirada imediatamente lá. Então ninguém mais vê essa pessoa, não tem nenhum tipo de despedida. E as pessoas geralmente simplesmente esquecem que essa pessoa sequer existiu. E as pessoas até, a maioria das pessoas até falam, nem se dão o trabalho de tentar se ligar com outra pessoa. Até a relação de pais e filhos é muito estranha. E essa foi a parte que eu mais gostei do livro. Então a narração eu achei bem complicada de entender os acontecimentos, então as coisas iam acontecendo e eu não entendia muito bem o lugar, como as coisas estavam funcionando. Mas eu não achei isso um problema, o fluxo de pensamento, as reflexões, elas estão sempre bem trabalhadas. Então agora a parte que provavelmente gastei mais tempo gravando e eu perdi tudo. Então bora lá, essa segunda parte do vídeo eu vou falar sobre as minhas considerações como autor. Então nessa edição aqui da Biblioteca Azul, tem 2 textos no final escritos pelo próprio autor, que foi escrito uns 30 anos depois do livro, ou seja, nos anos 80, e esse texto que foi o meu grande problema. Durante o livro, durante a história do livro, tem uma fala do Capitão Beach, que é o chefe dos bombeiros, o chefe do Montag, quando o Montag começa a questionar algumas coisas no corpo de bombeiros, e o capitão, ele fala algumas coisas para ele, e uma dessas coisas é sobre como isso teria começado, porque eles têm toda uma história falsa construída. Eles até acreditam que os bombeiros sempre já foram criados com a intenção de queimar coisas. Então ele explica um pouco para ele como isso teria acontecido, como toda essa luta contra os livros teria começado. E ele fala das minorias, então cada grupo queria queimar os livros dos outros, então um grupo queimando o outro, a própria população que acabou com os livros. Eu achei uma explicação até interessante, até ainda mais porque vinha de um personagem duvidoso, bem questionável, mas no final do livro, nesse texto, ele repete esse discurso, só que agora com ele, né, com o próprio autor. Então ele usa isso como crítica e eu achei uma crítica bem ruim. Eu vou ler um pedaço para vocês. Eu não sei se esse texto tem na internet, porque ele não é um texto do autor, ele pode ter publicado em algum outro lugar que esteja disponível, então se eu achar, eu vou deixar o link na descrição. Vou ler um pedacinho aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. O sentido é óbvio. Existe mais de uma maneira de queimar um livro, e o mundo está cheio de pessoas carregando fósforos acesos. Cada minoria, seja ela batista, unitarista, irlandesa, italiana, octogenária, zen-budista, sionista, adventista do sétimo dia, feminista, republicana, homossexual, do evangelho quadrangular, acha que tem a vontade, o direito e o dever de esparramar o querosene e acender o pavio. Então, ele basicamente culpa toda a história do livro, tudo, nas minorias, nesses grupos. O meu problema aqui é que eu realmente acho um grande problema quando uma pessoa não vê problema na ausência de representatividade ou na má representatividade de certos grupos e vê um problema que as pessoas critiquem essa ausência. Porque é realmente complicado quando um homem branco, cis e provavelmente hétero, não sei a história de vida dele, vem reclamar que as minorias estão queimando os livros, quando na verdade essas pessoas nunca foram representadas e elas não querem acabar com essa literatura, elas querem ter elas querem ter um espaço. Então acabou sendo basicamente mais um homem branco que não consegue receber críticas e extremamente preconceituoso. Então não é um problema você ser um homem branco, é um problema você ser preconceituoso. E é muito fácil você ser isso sendo um homem branco, cis e hétero, porque você tem milhares de representações de você na literatura, em qualquer forma de arte. Então a gente tem o homem branco detetive, o médico, o assassino, o babaca, o cara legal. Então a gente tem todas as opções possíveis. Você escolhe a profissão, você escolhe uma cidade, você vai ter alguém na literatura para te representar. Enquanto isso, os outros grupos que são chamados de minoria não são representados. E o fato deles criticarem a não existência deles nesse livro, ou então a má representação, é um problema. Nesse texto, o autor começa falando
sobre que alguns lugares, algumas escolas, alguns lugares queriam republicar o texto dele, tirando algumas partes, ou então mudando algumas coisas, e isso é uma censura, e realmente é. Quando você vai estudar um autor, ou dar um autor para os alunos de algum lugar lerem, realmente eles têm que ler o texto completo. E logo depois disso ele discorre para o discurso das minorias, o discurso culpando essas minorias. Então o que tem a ver a censura com a crítica da falta de representatividade? Queria mencionar aqui também um vídeo do canal Livraria em Casa. É um vídeo que ele fez sobre a escritora Sarah J. Maas, que ela escreve livros de fantasia. E ele tá fazendo uma série, ainda tem poucos vídeos, não sei se ele vai continuar, que ele fala um pouco de cada autor, de polêmicas, ou então da própria vida do autor, e no caso dela ele falou, como ela tem várias polêmicas, ele falou dessas tal polêmicas, e um dos problemas dela é que a falta de representatividade nos livros dela. E eu não sei se foi ela que falou, mas ele citou o argumento que as pessoas geralmente usam, que não queriam forçar essa diversidade. E ele falou uma coisa muito interessante, inclusive vou deixar o link aí na descrição, não sei se já falei isso. Então ele diz que você não está forçando a diversidade, porque a diversidade já existe, você só tem que representar ela. E realmente é assim que se a gente for pensar. As mulheres são a minoria, inclusive o Ray Bradbury até cita isso, porque ele reclama de pessoas que criticaram o fato de não ter nenhuma personagem mulher nos livros dele. Em algum livro específico, eu não lembro agora. Só que mulheres são mais da metade, são a maioria da população. Então, minoria, na verdade, não é em quantidade, né? É em direitos. Então, como você vai forçar uma diversidade quando elas já estão aí? Aqui no Brasil, por exemplo, a maior parte da população está entre pardos, indígenas e negros. E esses não são representados. Todos esses grupos estão aí. Então, ninguém vai estar forçando a diversidade. Só tem que representar ela. E por isso é tão importante que as pessoas façam parte da literatura. Então, todo esse discurso culpando as minorias por isso, eu achei realmente ofensivo e muito problemático. Então, depois que eu li esse livro, eu comecei com uma nota 4,5 favorito Scooby. Eu postei uma resenha logo depois de ler, antes de ler o texto do autor. Então eu tinha lido só o livro, lá vocês têm minhas opiniões antes de ler, antes de criar problemas com o autor. E quanto mais tempo foi passando, já faz um tempo que eu terminei a leitura. Então quanto mais tempo foi passando, mais eu fui baixando essa nota, porque mais eu fui mudando a minha visão do livro, que em vez de ser uma crítica interessante à censura do conhecimento e dos questionamentos, acabou virando, na verdade, um texto muito preconceituoso que simplesmente culpa as minorias por todos os problemas da sociedade. Assim como os nazistas fizeram com os judeus, tem várias coisas, a gente já tem vários exemplos na história para mostrar isso, e esse livro foi só mais um desses, então eu estou pensando até em baixar mais ainda essa nota. E quanto mais eu penso nele, mais eu reflito sobre o texto dele, o texto do autor e o livro. Então foi isso, gente. Espero que tenha ficado bom, porque tive que regravar mais da metade. E seguindo em frente, era isso que eu tinha pra falar sobre o livro e sobre o autor. Eu poderia falar bem mais ainda sobre o autor, sobre todos esses problemas, mas ia ficar um vídeo muito grande. Inclusive eu vou ler outro livro do autor, porque já tinha aqui, já estava planejado. Inclusive era o único livro que eu queria ler, que é um livro de terror. Esse eu não tinha planejado ler, então foi um a mais. Eu ainda vou ler o outro livro, mas eu tô bem menos animada agora. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comenta aí se você já leu Fahrenheit 451, se concorda ou se tem alguns problemas com o autor também. E me conta aí nos comentários quais outros autores problemáticos vocês conhecem, pra gente poder conversar e levar esse assunto à frente. E não aceitar intolerância ou preconceito, não importa de quem venha. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Eu tenho o Instagram Lagosta Literária e lá eu também posto resenhas e listas, indicações, tags. Então tem bastante coisa lá. Eu deixo sempre o link aqui embaixo, tem o link também do meu Scooby. E é isso, obrigada por ter assistido até aqui.